A história se repete. Estudantes relatam problemas no passe livre. Alguns estão tendo que tirar o dinheiro do próprio bolso. Flagra. Menores de idade são filmadas dançando funk seminuas em escola na Ceilândia. Prepare o bolso. Gás de cozinha ficará mais caro para o consumidor. E ainda, Setembro Amarelo. Aqui no estúdio, uma entrevista ao vivo com uma psiquiatra sobre o suicídio. Olá, eu sou Renata Dourado e o Band Cidade, primeira edição, está começando agora. E a gente começa essa edição com uma notícia que há muito tempo tem se tornado um martírio para os estudantes daqui da capital do país. A saga do desbloqueio do passe livre. Para a Secretaria de Transporte, os problemas são pontuais, mas para os alunos, uma dor de cabeça que causa constrangimento além de prejuízos. Desde ontem, os cartões vêm apresentando problemas e os estudantes estão tendo que pagar passagem do próprio bolso. A Elizabeth mora em Santa Maria e todo dia acorda às 5 horas da manhã para ir ao estágio no Noroeste. Na última segunda-feira, ela foi uma das pessoas que tiveram problemas com o passe livre estudantil. Fui passar o meu cartão de manhã cedo por volta das 6 da manhã para poder me dirigir ao estágio. Não consegui porque estava alegando na catraca que deu cartão vencido. E não é a primeira vez que isso acontece. Um transtorno que gera uma sequência de problemas, já que alguns estudantes perdem aula e também o dia de estágio. Mas nessa história, pelo menos surgiu algo bom, a solidariedade. Alguns motoristas liberam a passagem. Ele deixou eu ir com eles para minha faculdade sem pagar. Ele vê que a gente é estudante e deixa a gente passar por trás, mas os outros só olham assim e pede pra gente descer na próxima. Para a Thaís, a segunda-feira foi cheia de atos de bondade. Ela até fez um vídeo do momento em que o cobrador revela que ela já era o 5º caso do dia. É complicado. Já é o 4º que dá isso hoje, o meu é o 5º. Pego 6 ônibus por dia para conseguir chegar na faculdade. E ontem, todos os ônibus que eu peguei, eu realmente tive que pedir para o motorista, falar, olha, o cartão não está passando. Nos 2 primeiros, tranquilo, mas aí já teve um que ficou assim, então você tem que pagar a passagem. E é extremamente constrangedor, porque você tem o Vale Transporte e ele não passa. Em nota, a Secretaria de Transporte e Mobilidade afirma que está fazendo análises técnicas para verificar o problema. O órgão pediu ainda para que o estudante prejudicado verifique se a instituição de ensino enviou a frequência escolar a tempo. Isso porque a falta deste documento pode também fazer o bloqueio do benefício. Outra opção é ligar no número 156, na opção 4, ou comparecer ao posto de bilhetagem da Galeria dos Estados para tentar resolver o problema. Nós ligamos. Depois de 10 minutos de espera, a atendente reforçou a nota da Secretaria de Transporte. Se constar alguma pendência a ser atualizada e também deve verificar se a instituição de ensino enviou a frequência escolar da F-Trans. Enquanto isso, nesse jogo de empurra-empurra, o passageiro quer mesmo é uma solução. Que eles resolvessem o problema e que isso não acontecesse mais, porque acontece muito frequentemente, sabe? Infelizmente. E é realmente complicado. Ontem eu saí só com o cartão estudantil, então eu fiquei numa enrascada. Verdade, é frequente mesmo esse problema aí. E olha, ministros seguem na região norte do país em uma série de reuniões sobre as queimadas na Amazônia. Ontem, em Belém, governadores cobertos pela Amazônia Legal defenderam o uso de aviões para monitorar o desmatamento. 5 ministros estiveram em Belém para a primeira de uma série de reuniões com governadores da Amazônia Legal. Os representantes dos estados que abrigam a floresta defenderam ações coordenadas para combater queimadas e desmatamento. Nós apresentamos as ações que entendemos serem estratégicas, destacando o processo de fortalecimento do monitoramento e fiscalização para ações imediatas, como também, sob o aspecto estruturante, a regularização fundiária, a assistência técnica e qualificação para efetivamente implementar a lógica de que não precisa desmatar para produzir. O CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, que usa aviões com radares acoplados para identificar aeronaves invasoras, também deverá ser usado para monitorar a situação na floresta. Os governadores pediram ainda a liberação de dinheiro do Fundo Amazônia, atualmente paralisado. Defenderam um diálogo para que a Noruega e a Alemanha desbloqueiem quase 500 milhões de reais. As negociações prosseguem. Essa negociação avançou bastante. Inclusive, essa semana tivemos novamente contatos e entendimentos com os 2 principais doadores
Noruega e Alemanha, certamente farão com que o fundo traga ainda mais resultados para o país. E agora a gente fala de um assunto muito sério. Pelo menos 800 mil pessoas chegam ao ponto de tirar a própria vida todos os anos só aqui no Brasil. Suicídio é um tabu, mas precisa ser discutido. Daí a campanha Setembro Amarelo. Só debatendo o que leva alguém a fazer isso é que se pode desenvolver políticas de saúde adequadas. Um problema que preocupa e atinge cada vez mais os jovens. Por isso, a gente conversa agora com a Fernanda Coelho, que é psiquiatra. Olá, doutora, seja bem-vinda aqui ao Consulte o Doutor. Um problema seríssimo, né? E o que sempre me chama muita atenção quando a gente fala de suicídio, primeiro é o número que a gente deu, ou seja, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo e mais de 90% desses casos poderiam e podem ser evitados, né? Boa tarde, obrigada pelo convite. Realmente, um dos grandes riscos da tentativa e do pensamento de suicídio é que eles estão muito ligados a transtornos psiquiátricos e que podem ser tratados. Sim. Né? E isso é que leva a uma das coisas que a gente tem que ficar atento para a prevenção mesmo do suicídio. E quando a gente fala desses transtornos, a gente está falando de depressão? Sim, os principais são depressão, transtorno bipolar e transtorno de abuso de drogas listas e ilícitas. Sim, e é importante, portanto, doutora, a gente esclarecer que muitas pessoas falam, a depressão é mimimi. Não é mimimi. Não é, não é frescura, não é falta de fé, né? Não é fraqueza. Né, muitas vezes está ligada a uma doença e que precisa de tratamento médico, né, precisa de uma consulta com um psiquiatra, mas também precisa de um olhar e de um apoio e da família, dos amigos e da própria sociedade também. A pessoa que está pensando em se matar, doutora, ela dá sinais? Sim, é um mito muito grande achar que quem quer se matar, ele simplesmente vai lá e se mata. Muitas vezes a pessoa dá muitos sinais, ela tem alterações de comportamento, ela muitas vezes fala sobre isso, fala muitas vezes que a minha vida não tem sentido, eu era melhor estar morto, queria sumir, queria dormir e nunca mais acordar. Né? São sinais que a gente precisa estar atento com os nossos familiares e amigos. Então, daí a importância, porque muitas vezes a pessoa que está passando por um processo depressivo, por alguma doença, ela não quer tirar a vida, ela quer acabar com a dor. E é possível acabar com a dor. Sim. Como está muito ligado a transtornos psiquiátricos, você precisa de buscar um tratamento, precisa falar com a família precisa ficar atento, amigos, precisa estar pronto para escutar e mostrar apoio, dizer, olha, vou lá com você, vamos marcar, a gente vai junto, conversar, procurar ajuda, procurar apoio, porque você não precisa passar por isso sozinho. Sim, com certeza. Muito obrigada. A gente lembra que muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para pagar um psiquiatra, um psicanalista. Tem o CVV, que é o número 188, que funciona 24 horas e a ligação é gratuita, né? E é muito Além importante dos serviços também. públicos também de saúde, né? Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? E a seguir, lei de abuso de autoridade. Vetos saem até amanhã e podem chegar a 20, diz presidente Bolsonaro. O Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você. Agora são 12 horas e 39 minutos. O presidente Jair Bolsonaro tem até quinta-feira para sancionar ou vetar a lei de abuso de autoridade aprovada pelo Congresso. Hoje, Bolsonaro disse que pode chegar a 20 vetos. Jair Bolsonaro afirmou que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu vetos em 10 artigos e que ele já se decidiu por 9. Um deles trata de restrição ao uso de algemas. Para Moro, a necessidade ou não de conter o preso depende da avaliação policial no momento da ação. Também deverá ser vetado o artigo que prevê punição à autoridade que induzir pessoa a praticar infração penal com o fim de capturá-la em flagrante. O ministro acredita que a lei aprovada pelo Congresso pode atrapalhar a atividade investigativa, porque criminaliza o flagrante, quando, por exemplo, um policial se passa por usuário de drogas para prender o traficante. Moro também se opôs ao dispositivo que prevê detenção para magistrado que decretar prisão em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. De acordo com o ministro, a lei possibilita a adoção de critérios subjetivos e limita a liberdade do juiz. Outro ponto polêmico é o que trata da punição a juízes que violarem direitos e prerrogativas de advogados.
Segundo Moro, o artigo pode fortalecer demais procuradores e promotores, porque em caso de reclamação, a conduta do magistrado será submetida à avaliação do Ministério Público, o que pode prejudicar o equilíbrio do julgamento. O próprio presidente afirmou que integrantes do Ministério Público também cometem abuso de autoridade. Deixa bem claro, né? O Ministério Público, em muitas oportunidades, abusa. Eu sou uma vítima disso. Respondi tantos processos do Supremo por abuso de autoridade. Tá? Isso não pode acontecer. Todos, o MP, eu sei que tem grande parte são responsáveis, mas individualmente alguns abusam disso aí. Os eventuais vetos serão analisados pelo Congresso, que pode manter ou derrubar as mudanças feitas por Bolsonaro. O presidente da Câmara negou que haja conflito entre o Parlamento e o Planalto. Isso é um direito do presidente da República e é um direito do Parlamento manter o veto ou derrubar o veto. Eu acho que essa separação entre os poderes fica importante que fique muito clara. Cada um tem o direito de cumprir a sua função constitucional. E aqui ao meu lado, Cláudio Humberto. Cláudio, boa tarde. Boa tarde. Essa lei de abuso de autoridade é bastante polêmica, né? É uma lei polêmica, uma lei que o Congresso Nacional considera uma pedra de toque, digamos assim, para as relações dos políticos com a Justiça daqui para frente, e com o Ministério Público também. E o presidente Bolsonaro, se fizer todos esses vetos que ele ameaça, corre o risco de ver isso desmoralizado pelo Congresso Nacional, com a derrubada do veto. Um veto ou outro certamente seriam engolidos tranquilamente, seriam absorvidos, digamos assim, politicamente 20, né? Pelo Congresso. Mas 20 não, né? Muito, né? Por exemplo, ele ameaçava claramente vetar a questão do uso de algemas, né? Se ele vetasse isso, talvez não provocasse uma reação do Congresso para derrubar o veto. Até porque essa é uma regra que já está em vigor, que é uma súmula do Supremo Tribunal Federal que proíbe o uso de algemas quando não há resistência à prisão ou quando o detido, o preso, não é uma pessoa perigosa, né? Já existe isso. Né? Mas quando ele fala em vetar 20 ou 9, 10, 12, 20 artigos, aí sim há o risco evidente de o veto vir a ser derrubado. É verdade. E olha só o que aconteceu no Centro Educacional 11 de Ceilândia. O banheiro da escola virou um palco de funk, isso mesmo. 5 meninas seminuas fizeram um vídeo dançando. Para completar, a garota que grava exibe uma arma de brinquedo. Detalhe, todas são menores. O grupo foi suspenso, veja só. O caso ocorreu no Centro Educacional 11 em Ceilândia. No vídeo que circula nas redes sociais, 4 meninas de 15 a 17 anos aparecem seminuas dançando funk, enquanto uma quinta garota segura uma arma de mentira e filma a cena. A direção do colégio, que não tem gestão compartilhada com a Polícia Militar, suspendeu as 5 estudantes até quarta-feira. Vão voltar quarta-feira com os pais no período vespertino para que a gente, junto com o Conselho Escolar, defina se elas vão ser passíveis de uma punição maior ou não. Além delas, o garoto que emprestou a réplica da arma para o vídeo também foi suspenso. O batalhão foi até a casa do estudante, trouxe a arma. Se tratava de uma arma utilizada em videogame, ele trouxe inclusive a nota fiscal da arma. Segundo o estudante, ele não trouxe com o objetivo do vídeo, ele trouxe para mostrar para um colega qual era a arma que ele usava para jogar. As meninas se apropriaram e fizeram o vídeo no banheiro feminino. Em nota, a Secretaria de Educação disse que os pais dos jovens foram chamados à escola e que a Delegacia da Criança e do Adolescente da região também foi informada do fato para apuração. Cláudio, eu fico pensando, que valores que a gente está passando, né, para esses jovens? A sociedade passa, né, que tipo de valores, mas isso é falta de mãe, viu? Isso é falta de pai, né, porque não é possível, né? A gente sabe que nas nossas famílias essas coisas não acontecem, não aconteceriam, né? A ausência do pai, a ausência da mãe, famílias desestruturadas, né? E também pessoas que vivem, esses garotos e garotas que vivem em comunidades que são, enfim, tomadas por muitos bandidos, traficantes, etc. e tal, são todos muito influenciáveis, né? Sem falar das redes sociais, né, Cláudio? As redes sociais, então, contribuem mesmo para alastrar isso, né? Mas eu sempre, quando eu vejo um episódio dessa natureza, eu sempre me lembro como é positiva, como é necessária
como é necessário, né, o programa de gestão compartilhada, com a presença de policiais militares nas escolas, porque eles levam também esse tipo de aprendizado, de ensino. Não é apenas vigilância, não é apenas intimidar o crime ou a delinquência com a presença física, o que já seria um grande serviço à educação. Mas eles também pretendem, a ideia é que esses policiais também deem aulas até de civismo, de civilidade, de convivência, que é o que essas crianças, esses adolescentes mais precisam. Verdade. E as aulas na escola onde um professor foi assassinado em Águas Lindas continuam suspensas. O clima, claro, é de muita tristeza. O autor do crime, um estudante do próprio colégio, foi preso no fim de semana no município de Posse, em Goiás. Alexandre da Silva, de 18 anos, foi transferido para o presídio de Valparaíso. O Colégio Estadual Machado de Assis, em Águas Lindas de Goiás, que fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília, iniciou a semana assim, com os portões fechados e cheio de cartazes em homenagem ao coordenador Bruno Pires, de 41 anos, assassinado dentro da sala na última sexta-feira. Ezequias, que era aluno de geografia do Bruno, diz que é difícil voltar ao local sem o professor. Principalmente por conta que hoje eu teria aula do professor Bruno. Hoje ele iria me dar aula de geografia. Seria bem difícil voltar hoje por conta de sentir falta da aula dele hoje. O sorriso, as brincadeiras que ele fazia com a gente. Era um professor tranquilo, sempre extrovertido. Anderson Silva, de 18 anos, é o autor do crime. Ele foi preso no município de Posse, a cerca de 300 quilômetros de distância do colégio. A fazenda onde ele foi achado pertencia a um tio. O estudante confessou o crime e disse que fugiu para escapar do flagrante. O advogado me falou para mim assumir para sair de flagrante. Desde o homicídio do professor Bruno, as polícias civil e militar não pararam com as diligências no sentido de identificar a autoria delitiva, bem como capturar o autor do delito. Desse jeito, reunidas as provas, considerando que ele estava foragido, a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Investigações de Homicídios de Águas Lindas, representou pela decretação da prisão preventiva. Anderson foi transferido para o presídio de Valparaíso. Isso porque ele estava sendo ameaçado pelos presidiários de Águas Lindas. Ainda revoltados com a situação, alunos, professores e a comunidade da região protestaram e pediram mais segurança nas escolas. A gente vai falar, né, com o secretário de Educação, tá certo? A gente vai cobrar dele algumas coisas, entendeu? Em relação à questão da segurança, em relação à questão das condições de trabalho. O colégio tem fama de ser muito violento e para quem tem filhos estudando aqui, fica o medo. Eu fico preocupada com meu filho. Eu venho aqui no colégio para ver se ele está na sala, ele está na sala, mas eu fico assim, pensando assim, a gente fica sentido o que vai acontecer que não vai, né? Então, a gente fica falando assim, meu Deus, guarde meu filho, pelo amor de Deus, guarde. As aulas só devem voltar na próxima semana. Para quem trabalha na escola, só resta saudade do colega. O contato que você tinha com ele, né? E de repente você chegar aqui e não ver a presença dele, assim, fica complicado, assim, até entre alunos também. Graciele Tavares, que era colega de trabalho e namorada do Bruno, desabafa a perda do companheiro. Eu tô abalada porque eu perdi meu companheiro, eu perdi meu melhor amigo, eu perdi o meu confidente, sabe? E eu perdi ele num lugar que eu também sou apaixonada. Eu tô nessa escola há 12 anos. Que tristeza, né? E olha, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, deu uma liminar favorável ao GDF em um caso que custaria 70 milhões de reais aos cofres do Distrito Federal. Trata-se de uma gratificação que vinha sendo paga a cerca de 8.500 professores que deveriam beneficiar somente aqueles que se dedicam exclusivamente a crianças especiais, mas vinha sendo estendida a qualquer educador que pedisse. Com a decisão de agora, ficam suspensos todos os julgamentos em primeira instância, uma vez que os advogados dos professores manobravam entrando com ações individuais simultâneas que dificultavam a defesa do governo. Cláudio, que o professor tem que ganhar mais, isso todo mundo sabe, mas não dessa forma, né? Não dessa forma, isso é uma malandragem, né? O que é triste é a gente verificar tantos professores permitindo que os seus nomes e a sua profissão sejam usados para esse tipo de esperteza, né? Uma esperteza que beira mesmo ali a uma advocacia abusiva, né? Manobras abusivas para garantir ali um trocado.
garante o trocado por professor, mas na escala, os 8.500 professores estavam presenteando os advogados que inventam essas fórmulas miraculosas, né, de levar 20% ali dos 70 milhões que o GDF foi condenado a pagar. É pouco para aquele professor, para cada um daqueles 8.500 professores, mas no total, para o GDF, representa uma grande quantia, um esforço muito grande, um dinheiro que o governo do Distrito Federal, de fato, não tem. E estava na iminência de ser bloqueado, esse dinheiro ser bloqueado nas contas do GDF. Foi por isso que o governador Ibanez Rocha entrou com um pedido de liminar no Supremo para liquidar esse assunto, né? É a diferença de ter um governador que é advogado, um advogado experiente, né? Então ele sabia exatamente o que fazer para acabar com esse abuso. Isso é verdade. Mais um caso de mulher desaparecida aqui no Distrito Federal. Pedrolina Silva, de 49 anos, está sumida desde o dia 1º de setembro. Ela saiu do Paranoá no domingo pela manhã para encontrar uma amiga no setor de Clube Sul. Assim que chegou, ela mandou um áudio informando que estava no local. Mas quando a amiga apareceu, Pedrolina não estava mais lá. A mulher trabalha em uma farmácia em Taguatinga. A família, claro, pede ajuda. Quem tiver qualquer informação pode ligar para o número, anote aí, 98447-5910. E você vai ver a seguir, setembro começa com mais um reajuste no preço do gás de cozinha. E nós percorremos o DF para ver se o aumento já foi repassado. O Banho Cidade volta daqui a pouco, eu espero você. Agora são 12 horas e 54 minutos. O mês de setembro mal começou e já vem com uma surpresa nada agradável. O aumento do preço do gás de cozinha. Mas dessa vez o reajuste não partiu da Petrobras, e sim das distribuidoras. A justificativa é a política de equiparação de preços e também o dissídio coletivo da categoria do setor. O aumento desta vez foi anunciado pelas distribuidoras e será cerca de 3% dos botijões de 13 quilos. Ele foi autorizado há 6 dias, mas só nesta semana foi repassado ao consumidor. A justificativa para o novo preço foi uma nova política de equiparação de preço e dissídio coletivo da categoria do setor de distribuição. O curioso é que a Petrobras já havia reduzido o gás para as distribuidoras, menos de 9% em julho e 13% em agosto. Porém, a Associação Brasileira de Revenda de Gás afirma que essa redução dada às distribuidoras não foi repassada ao setor revenda, o que impediu que essa queda chegasse ao consumidor final. Para completar, a política de preço nas lojas é livre. Isso quer dizer que cada revendedora pode reajustar o valor do produto de acordo com a necessidade da empresa. Hoje, o valor final para o usuário está variando entre R$ 57 e R$ 70. Esses são valores antigos, já que muitos revendedores pretendem manter o preço do produto até acabar o estoque da última compra. Pois é, e olha, em nota, o Sindigás disse que as distribuidoras são livres para repassar ou não qualquer reajuste. E acrescentou que cabe ao consumidor pesquisar o revendedor que oferece condições mais vantajosas. Uma boa opção para quem deseja economizar a compra de produtos de segunda mão. Fora, claro, a sustentabilidade. Apesar do baixo crescimento do país, esse novo nicho de mercado está em alta aqui no Distrito Federal. Veja só. Seja por razões financeiras ou pela busca por um estilo de vida sustentável, o consumo de produtos de segunda mão tem crescido no Brasil. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, apontou que 6 em cada 10 pessoas compraram algum produto usado nos últimos 12 meses. Tem muita coisa que está em bom estado, mas a pessoa quer trocar ou não está sendo muito útil para ela. E eu vendo também pelo mesmo motivo, por exemplo, para mim não serve mais, mas para outra pessoa pode servir, é mais barato e tal, ajuda bastante. Outra tendência apontada pela pesquisa é o crescimento do consumo colaborativo, que vem sendo facilitado pela internet. Aplicativos como Airbnb de moradia ou hospedagem e a função Carpool do Waze de carona ganham cada vez mais espaço entre os brasileiros. A grande questão de plataforma colaborativa é a redução de custo do serviço. Então, à medida que reduz custo, você atrai um mercado que antes não consumia. Bruna comanda uma rede de brechós que une as duas coisas, consumo colaborativo e venda de usados.
Todos esses produtos pertencem a outras pessoas e, se forem vendidos, a loja fica com um percentual da venda. Os clientes fornecedores trazem as peças para a gente faz a seleção das peças, avaliamos as peças e elas ficam consignadas. Todos os meses a gente paga por aquilo que foi vendido. Então, é uma loja que é de todos. Já são 6 lojas espalhadas pelo DF. Na opinião da empresária, um dos motivos que fez a iniciativa dar certo é porque boa parte dos fornecedores são os próprios clientes. Isso faz com que os produtos oferecidos sejam mais exclusivos do que outros produzidos em larga escala e são novinhos em folha. As pessoas se sentem muito parte porque ela é feita de produtos trazidos pelos clientes. Os clientes que compram são eles que fornecem. Ainda segundo o levantamento da CNDL, 96% dos consumidores que compraram produtos de segunda mão ficaram satisfeitos. Entre os itens mais procurados estão livros, móveis, automóveis, eletrônicos e eletrodomésticos. Pois é, e olha só, o governo federal lançou hoje o programa Semana do Brasil, um movimento que une o poder público e a iniciativa privada. Uma espécie de Black Friday brasileira, a gente está falando de consumo aí, né? Pois é, incentivando ainda mais o consumo. Empresas e empreendedores de todos os tamanhos poderão participar, oferecendo descontos e vantagens ao consumidor. A semana vai acontecer todo ano. Nesta primeira edição, vai do dia 6 ao dia 15 de setembro. Uma estratégia do governo para tentar aquecer a economia. O anúncio será logo mais às 4 horas da tarde no Palácio do Planalto. E os detalhes você confere no Jornal da Band, que começa às 7h20 da noite. E aqui na Band, você já sabe, existe um canal direto para você fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas daí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote o nosso número 999769204. É isso, o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Vem chegando aí os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã, ao 12:30. Eu espero você. Tchau, tchau.